Olá, meus queridos, tudo bem com vocês? Graça e paz do Senhor Jesus. Comigo está tudo ótimo, agora melhor ainda que estamos juntos para aprender um pouquinho da palavra do nosso Deus. Bom, meus queridos, hoje eu confesso que eu não tinha ainda. Eu queria trazer algo, mas aí Deus fala assim: não é o que você quer, é o que eu quero. Por que eu tô falando isso? Porque semana passada Deus me deu uma palavra no livro de a Carta aos Hebreus, capítulo 12, a partir do 26. E eu fiquei pensando nessa palavra e o Espírito Santo me revelou muito em relação aos dias de hoje, que nós estamos vivendo uma terra tão abalada como está emocionalmente. Dores físicas, dores emocionais, onde as pessoas estão passando. E eu não vou me estender, já vou logo ler, porque assim, eu não trouxe hoje o que eu queria, a carne, o que a gente quer, mas é o que Deus quer. O Espírito Santo de Deus falou para mim, para eu falar essa palavra, trazer essa palavra hoje aqui. E eu confesso que até à tarde eu não sabia. Até pouco tempo eu ainda não sabia. Acabei de gravar agora há pouco o vídeo do Instagram. E eu falei, Senhor, e Ele me mostrou, é essa palavra. Então vamos ler. Fala assim, o Hebreus 12, verso a partir do 26. Aquele cuja voz abalou então a terra, agora porém ele promete, dizendo: ainda uma vez por todas farei abalar não só a terra, mas também o céu. Ora, esta palavra, ainda uma vez por todas, significa a remoção dessas coisas abaladas, como tinha sido feitas, para que as coisas que não são abaladas permaneçam. Por isso recebemos nós um reino inabalável. Retenhamos a graça pela qual servamos a Deus de modo agradável, com reverência e santo temor. Porque o nosso Deus é fogo consumidor. É forte, né, meus queridos, essas palavras. Mas aqui o que ele está nos dizendo é que ele abalou já a terra uma vez. E ele diz, ele fala assim, porém ele promete dizendo, ainda de uma vez por todas, ele vai abalar a terra. E o que nós estamos vendo? Nós estamos vivendo uma terra abalável, abalada. E ele diz, não somente a terra, mas os céus. O que o Espírito Santo me revelou? Que tudo isso que está acontecendo, que nós estamos vivendo, que a terra está vivendo, está sendo abalada. Aquilo que é abalado. Para que haja a remoção dessas coisas abaladas. E é por isso que está sendo abalado. O reino terrestre, o reino terreno está sendo abalado pelo próprio Deus. Porque ele diz, não somente a terra, mas também os céus. Porque a vinda de Jesus, meus queridos, está muito próxima. Claro que não cabe a nós saber quando, porque a Bíblia fala que nem mesmo o Filho sabe. Mas o que a gente pode saber e pode ver nas Escrituras é que está muito perto. Então, ele fala assim, ora, esta palavra, ainda uma vez por todas, significa a remoção dessas coisas abaladas, como tinham sido feitas, para que as coisas não abaladas permaneçam. E qual é o reino? O que é que não é abalado? O reino espiritual. Porque o reino terreno, tudo que tem na terra é abalado. E ele diz que é para a remoção dessas coisas que são abaladas. Elas vão ser removidas, as coisas abaladas, para que as coisas não abaladas permaneçam.
E ele fala assim: por isso, recebendo nós um reino inabalável, retenhamos a graça pela qual sirvamos a Deus de modo agradável, com reverência e santo temor. Nós já recebemos esse reino inabalável. Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo, o Filho do Deus vivo, ele já recebeu esse reino inabalável. É necessário, meus queridos, que nós tiramos os nossos olhos do reino abalável, que é a terra. É o que está acontecendo. E quando eu digo tirar os nossos olhos, eu não estou dizendo para a gente fazer pouco caso. Não, não é isso. Eu digo para que nós olhamos, porque nós estamos nessa terra, estamos vendo que ela está sendo abalada, mas que os nossos olhos estejam no reino espiritual. Sim, enquanto nós estivermos aqui, nós vamos nos cuidar, nós vamos prestar solidariedade para aqueles que estão doentes, para aqueles que estão perdendo seus entes queridos, porque eles estão muito abalados, pelo que tinha que ser abalado, porque imagina você perder entes queridos, perder pai, mãe, esposo, amigos, te deixa abalado, porque nós seres humanos somos abalados. Sabe quando que nós não somos abalados? Em Cristo. Em Cristo Jesus nós não somos abalados. Podemos até ficar triste, podemos até ficar com o coração chorando, clamando, mas abalados não, porque aquele que tem os olhos em Cristo, ele está renovado. A sua mente ela é renovada a cada dia. E ele fala assim, que nós recebemos esse reino inabalável e retenhamos, quer dizer, conservamos a graça, porque é a graça de Jesus que nos faz ter esse reino, viver nesse reino inabalável, o reino espiritual, pela qual sirvamos a Deus de modo agradável. Mesmo com o reino terrestre, terreno está sendo abalado, ele diz para que nós sirvamos a Deus de modo agradável, com reverência e santo temor. Ou seja, não nos abalamos, não deixamos de viver uma vida espiritual, uma vida de amor, de abundância, de plenitude. A nossa vida e a vida dos nossos familiares, onde a gente for, vivamos com plenitude, vivamos com uma mente renovada, não olhando para o reino abalável, mas sim levando a esperança, a graça do reino inabalável para aqueles que estão agora passando por dores, perdas, dores emocionais, dores físicas. Então que nós continuamos com reverência, servindo o nosso Deus com reverência, com temor. Porque ele fala no 29 assim, porque o nosso Deus é fogo consumidor. O nosso Deus, meus queridos, ele é justiça, ele é amor, mas ele é justiça. E quem contesta a Deus? Aquele que conhece a Deus, ele não contesta. Vocês sabiam que, às vezes, eu que, graças a Deus, faço a vontade de Deus e ministro a palavra dele, e onde quer que eu vá, eu já falei isso aqui, eu sou muito interpelada, interrogada as pessoas. Eu vejo tantas pessoas incrédulas e não estou aqui para julgar, mas eu recebo muito essas perguntas. Por que que Deus é tão bom e ele faz tudo isso? E põe sempre ele. O nosso Deus, ele é muito bom, ele é maravilhoso. O que eu respondo para essas pessoas?
o nosso Deus, ele é bom, ele é maravilhoso. Só que ele deixou uma coisa. Ele é tão bom e tão maravilhoso que ele nos deixou algo, livre-arbítrio. Todos nós somos livres para decidir o que fazer. Hoje, Deus age conosco dessa forma e ele agiu lá no Jardim do Éden. Então, quando Deus fez Adão e fez Eva, que nós já sabemos, né, toda essa história, ele deu livre-arbítrio, que é o poder de decisão que o homem tem de decidir entre o certo e o errado, o bem e o mal, fazer ou não fazer, ir ou não ir. Ele nos deu esse poder. E lá no Éden, o homem decidiu. E até hoje, o homem continua decidindo. Só que tem um porém muito grande. O tanto que o nosso Deus é bom, é poderoso, é justo e nos ama profundamente, um amor incondicional, que ele se fez homem quando tudo já havia perdido. Tudo já estava perdido por causa das nossas decisões, da decisão do homem, por não usar o livre-arbítrio de forma correta. Então ele se fez homem e ele entregou seu filho para vir nos resgatar do que já estava perdido. Então tudo isso que nós estamos vendo e vivendo hoje, já vivemos no passado e agora só está se aproximando mais ainda do grande dia. Todo cristão que lê a Bíblia, que tem um relacionamento com Deus, sabe disso. Hoje só está se aproximando mesmo do grande dia. Todo cristão, ele sabe que lá na cruz, Jesus, ele nos resgatou. Jesus, ele nos trouxe. Através da vida de Jesus, nós podemos olhar hoje para o reino inabalável e parar de olhar somente para o reino inabalável, para o reino terreno, para o reino terrestre, para a nossa carne. Nós devemos olhar, meus queridos, para o reino espiritual. É aonde nós vamos passar o resto dos tempos com o nosso Deus, porque o nosso Jesus, ele nos resgatou, ele desceu lá no inferno, no pior dos lugares, para nos dar vida e vida em abundância. Para hoje a gente viver esse versículo aqui, para que as coisas que não são abaladas permaneçam, porque o que vai permanecer, meus queridos, são as coisas inabaláveis. Para que as coisas que não são abaladas permaneçam. E o que é que não é abalado? É o reino espiritual. Porque o natural, o humano é abalado, nós não somos perfeitos. E foi tudo começou lá no Jardim do Éden. Mas o nosso Jesus, o pecado entrou por um homem, e pelo último homem, que é Jesus, que é o próprio Deus que se fez homem, se fez pecador pelos nossos pecados. E ainda as pessoas, muita gente chega para mim e fala, mas o que é isso? Que Deus é esse? Olha que Deus é esse que se fez homem, se fez pecador. E nós não queremos fazer nada, nós não queremos renunciar a este mundo. Nós não queremos renunciar a este mundo abalável por amor a Ele, por amor ao resgate da nossa vida que Ele deu através da cruz, através de tudo que Ele viveu ali na cruz. E aí eu explico isso. Quando eu tenho oportunidades, eu explico com todo prazer. Mas, porém, aquilo que eu falei, cada um de nós tem livre arbítrio.
e podemos escolher o caminho que vai seguir. Eu escolho Deus. E você que está me ouvindo agora, escolhe quem? Eu escolho olhar agora, neste momento, em tudo isso que estamos passando, para o reino espiritual. E você escolhe o quê? Ficar olhando para o reino terrestre? O reino abalável? Então, tá na hora da gente refletir. Tá na hora da gente parar. Sabe, a vida ela continua sim, precisamos trabalhar sim, precisamos ir em busca dos nossos objetivos, a realização dos nossos sonhos, cuidar da nossa casa, dos maridos, dos filhos, das esposas, da família, cuidar das pessoas, dos nossos semelhantes, orar. Mas é necessário que a gente não deixe em momento algum de olhar para o reino inabalável, que é o reino de Deus, que é onde cada um de nós vai morar. Cada um de nós que decidir agora escolher Deus como seu auto e suficiente Salvador da sua vida. E largar o pecado para trás, se arrepender dos pecados, deixar os maus caminhos. Ele diz lá, acho que 2 Crônicas, ou é 1 Crônicas, não lembro, 7, capítulo 7, ele fala assim: se o meu povo, que chama pelo meu nome, se humilhar, se arrepender dos seus pecados, deixar seus maus caminhos, eu ouvirei, eu sararei a sua terra. E essa terra é o nosso coração, porque essa terra aqui, ela é abalável. Ele mesmo disse aqui, não só a terra, mas até os céus. Com a vinda dele, os céus se abalam para que ele desça e depois suba com a sua igreja. Então, que nós venhamos refletir nessa palavra e que venhamos parar de olhar somente para as destruições. Isso daí é fato. Venhamos parar de ficar dando ousadia para os detalhes, para bobagens, para fofoquinhas, para relacionamentos, não ficar se brigando com briguinhas dentro de casa, os esposos, olhar mais para a forma de falar, a forma de conduzir, olhar para os nossos pensamentos, os nossos comportamentos, as nossas falas que vai agredir o outro, porque não é mais tempo para isso. É tempo de olhar para o reino dos céus. Amém, meus queridos? Fiquem com Deus e até o nosso próximo encontro.